Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade. Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança, devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus
é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo é daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão. E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando. Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso, porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar, mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco,
oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa, né? Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer, primeiro por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do Padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação. Eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse tido
passado pela oportunidade de ser retirado aquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoque em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, meu irmão. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. É um prazer, uma satisfação, que acolho com muita responsabilidade, ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua história, encontrar o seu coração com tudo aquilo que faz parte dele, com as alegrias, com as lutas, com as dificuldades, mas com as esperanças. Pedindo a Deus que venha colocar dentro de nós o dom do Espírito Santo, que tudo ilumina, que tudo transforma. É muito interessante a gente olhar na vida de Jesus, identificar que toda a sua sabedoria, que toda a sua vida ordenada e harmoniosa, nascia justamente de uma vida no Espírito. Eu me recordo que quando fiz a minha experiência dentro da renovação carismática, eu escutava falar muito dessa vida no Espírito, né? E ficava tentando entender o que significava isso, né? E aos poucos, com palestras, retiros que fui fazendo dentro da renovação, fui entendendo que a vida no Espírito é a vida que nos proporciona esta oportunidade de estar em Deus, conduzidos por Ele através do seu Espírito. A missão específica do Espírito Santo na vida trinitária é santificar. E santificar é a gente, né? Recolher de um lugar comum e colocar num lugar sagrado. É a gente dar o devido lugar, é a gente criar um espaço de nobreza para que a gente possa colocar aquilo que nós queremos que seja santo. E na nossa vida, a vida no Espírito é justamente isso. A gente dar um lugar nobre ao nosso coração. A gente passar a ocupar com nobreza os lugares por onde nós andamos. Isso é uma condição de vida, né? A vida no Espírito é uma condição existencial. Todo cristão vive no Espírito, porque a santidade nos é possível através da santificação que o Espírito realiza em nós, que é a ação da graça. Eu quero me configurar ao Cristo e para isso preciso da ação do Espírito Santo. Toda a ação sacramental da igreja passa pela ação do Espírito, não é? Eu, como padre, quando eu presido uma celebração eucarística, eu faço na ação do Espírito. Eu invoco o Espírito Santo para que o sacramento da ordem que está em mim me proporcione mais uma vez a possibilidade de atualizar a presença sacramental de Jesus na história. Aí eu sou batizado. Você não tem o sacramento da ordem, mas tem o sacramento do batismo. Aí você, pela força do Espírito em você, faz com que o sacramento que já existe, que já foi colocado no seu coração, pelo rito do batismo, ele seja vivificado.
Está vendo como o Espírito é o responsável pela dinâmica da vida cristã? Quando eu invoco o Espírito Santo sobre mim, quando você invoca o Espírito Santo sobre você, você está justamente permitindo que essa força restauradora, essa força dinâmica da santidade de Deus venha a acontecer na sua história. É por isso que nada pode acontecer fora do Espírito Santo. A atualização da presença crística no mundo, né? Jesus fica presente no mundo na força do Espírito. E aí a gente começa a entender um pouquinho essa ação trinitária que num primeiro momento pode parecer tão complicada. Como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? Por causa dessa íntima comunhão que estão imersos o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai com sua missão específica de criar, o Espírito com sua missão específica de santificar e o Filho com sua missão específica de salvar. E veja como é interessante. O tempo todo na minha vida, na minha história, as três dinâmicas trinitárias acontecem. Porque eu também sou recriado o tempo todo. A minha criação não aconteceu num dia só. Não é verdade? Você foi criado, gestado no ventre da sua mãe, com a participação do seu pai, mas a sua criação continua. Da mesma forma como um mundo que foi criado não está totalmente criado. Por quê? Porque ele está em processo de evolução. Você sabia que foi assim que a fé conseguiu resolver o grande dilema que existia entre aqueles que acreditavam na criação como um dom de Deus e naqueles que acreditavam na criação como um processo de evolução? Este grande impasse que se estabeleceu durante muito tempo dentro da teologia. Como é que nós podemos acreditar que Deus nos criou se a teologia da evolução é uma ciência comprovada? Aí houve um teólogo muito especial chamado Juan Luis de la Peña, um espanhol, que nos ensinou justamente a dinâmica da graça, da criação e da salvação. Aliás, é o nome de um livro dele, Graça, Criação, Criação, Graça, Salvação. Se você tiver a oportunidade, leia. E nesse livro, Juan Luis de la Peña fala que a ação criadora de Deus não terminou. Porque na dinâmica de salvar essa criação, o Pai recria. E o tempo todo, no estado de avançar, de se aprimorar, né? A criação está sempre avançando, evoluindo e se aprimorando, o Pai continua criando. Então não é nenhum conflito acreditar que Deus criou todas as coisas e que essas coisas estão em processo de evolução. Está vendo como ciência e fé podem andar juntas? Não é nenhum problema você acreditar na evolução das espécies. É só você colocar antes de tudo isso, não só uma simples explosão, mas um Pai amoroso criando tudo isso. Então o criacionismo e o evolucionismo podem ser reconciliados na dinâmica da santificação que o Espírito realiza, fazendo com que toda a obra criada possa ser recriada no ato de evoluir. É uma teologia bastante elaborada, mas que nós experimentamos na nossa vida o tempo todo. Porque eu também evoluo. Eu também estou num processo de evolução não só biológica. Eu estou também num processo de evolução espiritual. Eu já sou um homem mais evoluído, sabe por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu não tinha dente de siso, o dente siso. É isso mesmo, né, que a gente fala? Dente de siso ou siso? Dente do siso. Que eles falavam que era o dente do juízo, né? Não é que eu não tenho juízo, sou menina juizada. É que, na verdade, quando eu fiz a radiografia da minha, como é que chama isso? Das arcadas, né, superiores e inferiores, para colocar aparelho, tinha os dentes todos assim, um para cada lado, né? A dentista me disse, nossa, eu era seminarista na época, morava lá em Brusque. Ela falou assim, nossa, você é um homem evoluído, porque você já não tem mais os dentes de siso. Eu achei aquilo interessante, né? Não é que eu não romper, não, eu já não tinha. Por que a gente não tem mais? Algumas pessoas já nascem sem o siso, porque não necessitamos dele mais.
É uma evolução biológica. Nós estamos evoluindo e a partir, sei lá, daqui quanto tempo, nós não vamos ter mais esse dente, porque ele não é necessário para a vida humana. Era para aquele povo que comia diferente, né? Vai ver que utilizava tudo e tinha necessidade daqueles dentes todos. Nós não. Já estamos evoluindo. Então a gente passa por uma evolução biológica, mas a gente passa também por uma evolução espiritual. Então eu acredito que eu continuo sendo criado por Deus. O dom, a vida que Deus me deu através da minha mãe e do meu pai, continua sendo dada todos os dias. E eu a recebo e cuido dela. Eu sou o guardador deste dom, eu sou o cuidador deste dom. A vida que está em mim precisa ser cuidada. Mas aí eu passo por uma outra evolução. É fazer com que cada vez mais, ao acolher essa ação do Espírito na minha vida, eu descubra que santificar a minha vida não é nada mais, nada menos do que evoluir. Eu ir além. Eu sair dessa condição muitas vezes tribal, né? Egoística, mesquinha, para alcançar territórios mais nobres. Por isso que eu dizia que é tão importante a gente localizar a nossa alma sempre em territórios nobres. A gente dar à nossa alma alimentos nobres. A gente nunca permitir que as misérias, que as porcarias deste mundo sejam o alimento da nossa vida. Não, a gente se alimentar de coisas boas, de palavras bonitas, benditas, de coisas bonitas. Não falo bonitas do ponto de vista estético somente, mas de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que faz bem à nossa alma, de tudo aquilo que eleva o nosso coração. E é por isso que Jesus ensinava que a conversão é mudança de vida, uma mudança que passa o tempo todo pelas nossas escolhas. Se eu sou um homem que quero viver a dinâmica do Espírito Santo na minha vida, se eu quero viver a dinâmica da conversão, eu preciso me comprometer com aquilo que vai alimentar a minha alma. Eu não vou permitir que a minha alma se alimente de restos. Não. Para isso nós temos a Sagrada Escritura, que é um conjunto de belezas reunidas, que nos ensinam condutas bonitas, atitudes belas, gestos nobres, posturas saudáveis. E assim a gente evolui. O Pai continua me criando, o Filho continua me salvando e o Espírito continua me santificando. O cristão, o verdadeiro cristão, nunca se distancia desta tríplice dimensão. Deixar-se criar novamente. Ser aberto para que Deus continue criando você. Que você nunca se oponha a essa criação. Como? Cuidando da sua saúde, administrando bem a sua vida, não intoxicando o seu corpo com aquilo que pode lhe matar, dormindo direitinho, fazendo o seu descanso. O Pai lhe cria através do seu cuidado. Deus continua tendo a oportunidade de lhe criar, porque você administra bem a obra que você é. Aí você continua sendo salvo, porque Jesus, ao morrer na cruz, ao viver e morrer por nós, Ele nos insere nessa dinâmica da salvação. Então Ele nos conduz para esse território onde nós somos especiais. Eu sou salvo. Todas as minhas misérias não precisam prevalecer sobre mim, porque o Cristo me salvou. E eu vivo essa dinâmica na minha vida. Eu aceito essa salvação de Jesus na minha vida ao fazer com Ele um pacto. Eu não quero permitir que as minhas misérias me dominem. Por isso eu faço o tempo todo o meu compromisso de ser com Ele, de ser dele um discípulo. Ao estar próximo de Jesus, essa salvação que Ele me concede, consegue crescer dentro de mim e beneficiar. E, consequentemente, ao viver o processo da criação e da salvação, o Espírito Santo trabalha em mim a sua santidade. Eu me transformo em templo do Espírito, lugar de sua ação.
É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo, porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas, e foi além, não ficou parado nelas. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Aquela manhã tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigado as causas da morte, uma parada cardíaca com, sei lá, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. O check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso,
e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim.
É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer, olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento, nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então, quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos,
Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocado não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse: padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele, todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado e você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. E para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco. Enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, 2010, 2011. Continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram. E depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam, muitas vezes, a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo,
amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente. Através da nossa oração, quarar é você permitir que o sol retire as manchas do tecido. Era isso que a gente fazia quando a gente era menino. Quantas vezes eu vi minha mãe quarando os panos de prato para que pudessem sair aquelas manchas de gordura. E aquele pano de prato que ficava ali, ao sol, depois de algumas horas quarando, voltavam a ser sem mancha. O sentimento também precisa ser quarado. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar. É devolver a ela com a mesma moeda. Porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus diz que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar, mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar, não. Isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra sobre, não. Se trata-se de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz. E eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele, ou até mesmo de uma situação desfavorável em que ele esteja vivendo, se torne meu. Aí você toma uma certa distância, você racionaliza, até mesmo dizendo, olha, isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar, eu não vou permitir a ofensa. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos, porque tudo o que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. O que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. E é interessante, minha gente, porque quando nós fazemos esse exercício de racionalizar, de quarar o sentimento que nós estamos tendo, a gente vai vendo que aquilo é uma bobagem.
Mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro, e o que ele falou ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel, que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Só não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto, a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. Sim, porque às vezes a gente fica magoadinho com uma coisa que o outro falou que diz que está sendo correto de ser dito. Há mágoas e mágoas, né? Há mágoas que foram causadas por injustiças, por palavras que não foram justas, mas há outras que foram ditas com verdade. Se eu fui infiel e o outro me disse que eu fui infiel e eu fiquei magoado, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquilo que o outro me diz corresponde à verdade. E que agora eu preciso me livrar disso para voltar a conviver. Você não precisa reintegrar o outro na sua vida. Não, você tem o direito de dizer, olha, gostaria de manter uma certa distância, mas quero perdoar. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha. Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. E ele com as suas armas, o que é pior. Vai nos machucar, vai nos ofender, às vezes a vida inteira. Porque a gente não teve coragem de dar rumo, de despedir, de dizer vai embora, não quero isso dentro de mim. E é uma bobagem isso, né? O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável, eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros. Não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida. E fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Exerça esse poder sobre você.
Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? A gente iniciaria a corrente do bem. A gente iniciaria um movimento contrário ao ódio. Nós iríamos fazer de tudo para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos pudessem transformar aquele que está ao nosso lado. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender, porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.